Bom, primeiramente, então, bom dia a todos. Vou dar início, então, à aula de microscopia eletrônica de varredura, também acoplada, né, à técnica de EBSD, né, que seria, em inglês, Electron Backscatter Diffraction, e do português, né, difração de elétrons retroespalhados, né. Essa aula, então, da pós, né, da pós-graduação do PPG 100, e é a disciplina CM 112, né? Então, vamos dar início. Esse seria, vamos dizer assim, o conteúdo completo, tá? Da disciplina, da parte de microscopia eletrônica de varredura, né? Porque essa disciplina, microscopia eletrônica 1, ela é dividida metade do semestre, né, ou metade do conteúdo MEV, né, microscopia eletrônica de varredura, metade microscopia eletrônica de transmissão. Mais vamos dizer assim, uma introdução à microscopia de eletrônica de transmissão, né? A parte mais básica, porque depois tem a microscopia eletrônica 2, que vai se aprofundar ao longo do semestre inteiro em microscopia eletrônica de transmissão, certo? Então, eu vou dar essa aula aqui, que seria a parte final, né, da difração de elétrons retroespalhados, EBSD. Tá certo? São algumas referências aqui, né, bibliográficas, tá? A gente sabe da dificuldade de vocês acharem um livro fisicamente, né, nesse momento, mas uma boa referência seria esse livro, então, de EBSD aqui, né, do Schwartz, tá? Seria bem completo, mas eu vou disponibilizar para vocês catálogos, né, de fabricantes, de detectores de EBSD, alguma apostila e artigos que a gente possa disponibilizar para vocês, tá bom? De maneira aberta, né? Tá? Então, vamos procurar disponibilizar esses materiais de apoio, certo? Bem como esses slides aqui também. Bom, só como exemplos aqui, tá? De microscópios eletrônicos de varredura, que a gente tem, né, no LCE, que é o Laboratório de Caracterização Estrutural do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Então, esse aqui é um MEV Philips XL30 FEG. Então, é um MEV com um canhão por emissão de campo, né, o FEG, o Field Emission Gun, do inglês. É um microscópio dos anos 90 ainda, mas que eu sempre elogio, sempre, né, ressalto que trabalha muito bem, tem uma resolução muito boa, dá para trabalhar com uma amostra embutida, não é todo microscópio FEG, varredura FEG, que trabalha com amostra embutida. E hoje ele tem um upgrade, que o EDS já é um sistema novo, não é mais o silício dopado com lítio, né, que tem o tanquezinho de nitrogênio para trabalhar a temperatura criogênica. Já é o detector SDD da Oxford, né? E então já tem um software novo aqui, com melhor até capacidade de aquisição de imagem e um uso do EDS muito melhor. Esse seria o da mesma versão, da mesma época, que foi comprado em conjunto pelo LCE, o MEV Philips XL30, que seria convencional, com filamento de tungstênio. Eles têm até a cara, assim, o design muito parecido, né? Esse é um MEV Zeiss, um dos mais antigos lá do laboratório, que está praticamente já aposentado, mas foi o primeiro MEV, por exemplo, que eu comecei a trabalhar, é um pouco mais antigo, né? Eu comecei a trabalhar no mestrado com esse MEV aqui, lá no final da década de 90, né? No ano 99. Já comecei a trabalhar com esse MEV aqui. Você pode perceber que é muito mais analógico, né? Muito diferente dos microscópios atuais, que já é tudo no computador e os comandos no mouse, tá? Então, aprendi nessa época ainda, na transição ainda do analógico para o digital. Esse é um MEV do GEOL, né, lá do Synchrotron, né, do LME, do LN Nano, que também já está, vamos dizer assim, aposentado, é um MEV da GEOL FEG. E esse aqui é o MEV, o Magellan, que nós temos no LCE, é uma varredura FEG também, de ultra alta resolução, né? Provavelmente um dos melhores MEVs que nós temos no Brasil e na América Latina, né? Provavelmente só o do LN Nano, que é um microscópio similar a esse, só que uma nova geração já, tá? Então, provavelmente são os dois mais modernos que a gente tem no Brasil e na América do Sul hoje. Então, é um microscópio incrível,
esse MEV Magellan aí, e ele já alcança uma resolução que aqui, ó, seria a classe desses novos MEVs, né? Que seria de esse X High Resolution, tá? De ultra alta resolução, que já é um pouco de marketing já, né? A questão de resolução é muito relativa. O importante é que esse MEV ele já chega numa resolução de 9 angstroms, tá? É a resolução desse Magellan aí, tá? Quer dizer, quase se aproximando também a escala, né, que também é de angstrom, dos microscópios eletrônicos de transmissão, certo? Então, é um microscópio realmente incrível isso daí. E como dá para a gente pegar uma amostra de transmissão e colocar no MEV, né, uma amostra com lâmina fina, com espessura de 50 a 100 nanômetros, melhora ainda mais a resolução trabalhando no modo STEM, que seria o modo transmissão varredura, né? É possível, então, trabalhar com uma amostra de transmissão dentro do MEV, fazendo transmissão varredura com um detector específico para isso, né? Um detector especial, que já temos ele comprado para o Magellan, então é possível fazer a imagem de transmissão varredura no MEV, só que vai ser a 30 kV, né? Enquanto que no transmissão vai ser, por exemplo, a 200 kV. E aí seria aqui o esquema de funcionamento do Magellan, mais alguns detalhes, que ele tem uma resolução muito boa, 1 kV, né? Alcança uma resolução, de, se eu não me engano, de 1 nanômetro, né? A 1 kV. E aqui tem uma imagem dele em 600 mil vezes, né? A 0,2 kV. É isso mesmo, 200 volts, tá? De aceleração dos elétrons, que é a voltagem que a gente tem em casa, 110, 220, né? É isso mesmo, 200 volts, tá? Então, uma imagem com voltagem baixíssima, que é bom para materiais muito sensíveis, né? No caso, isso daqui, eu não sei se são nanotubos de carbono, então é um material muito leve, né? Muito sensível, que consegue fazer imagem com uma ótima resolução, certo? Bom, só fiz essa introdução aí, tá? Para falar um pouquinho dos microscópios. E vou passar agora especificamente, então, para a parte de EBSD. Faço uma pausa aqui pequena, pessoal. Enquanto isso, eu tomo logo um gole de café aqui. Perguntar se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Se bem que eu não falei muita coisa em relação à teoria, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem pronunciar aqui no chat, tá? Podem fazer alguma pergunta aqui no chat que eu já respondo para vocês. Bom, se não tiver nenhuma dúvida por enquanto, aí a gente prossegue aqui, tá? Da onde que vem, né, os primeiros registros das chamadas, né, dos chamados padrões de linhas de Kikuchi. Os padrões de linha de Kikuchi, que são utilizados, né, no EBSD para identificar a fase cristalina, né, e fazer a indexação e poder criar um mapa um mapa cristalográfico, né, de uma região da amostra, que é da ordem de microns, né? Pode chegar quase a milímetros quadrados, até microns quadrados, né? Esse mapa cristalográfico através de EBSD, que é o principal intuito dessa técnica, né? Os primeiros registros, então, de linhas de Kikuchi datam, né, dos anos 30, anos 50, porque coincide com o início da técnica de microscopia eletrônica de transmissão. Então, na difração de elétrons com feixe convergente, né, que seria um feixe mais, né, angulado, assim, um ângulo mais aberto. Então, quando eu falar feixe convergente, é um ângulo mais aberto. E quando eu falar cada vez mais em feixe paralelo, seria um feixe menos convergente, né, e mais coerente. Então, quanto mais paralelo, né, menos divergente, menos convergente, desculpa. Quanto mais paralelo, mais coerente. E quanto mais convergente, mais aberto é o ângulo. Então, com um feixe convergente, na difração de elétrons, a gente observava, né, as linhas de Kikuchi desde os anos 40 lá, né, com Ernest Ruska, né, que foram os pioneiros da microscopia eletrônica de transmissão. Começaram-se, então, já a identificar as fases cristalinas nos materiais, desde aquela época, né, mas não tinha ainda um intuito de se fazer mapeamento cristalográfico. Poderia já se ter um desejo de fazer mapeamento cristalográfico, mas ainda não havia ferramenta para isso. Às vezes os alunos se perguntam, eu mesmo tinha essa dúvida de qual microscópio veio primeiro, o microscópio eletrônico de transmissão ou de varredura.
o varredura é mais simples, mas o microscópio eletrônico de transmissão veio primeiro. Por quê? Porque o microscópio de transmissão, ele tem um feixe estático, né? Ele ainda não tem um modo de transmissão varredura. No início, ele era só um feixe de elétrons estático, que você poderia condensar esse feixe, ou seja, focalizar, não é? Ou abrir esse feixe para poder iluminar uma região da amostra e fazer uma imagem, né? Uma imagem, então, de microscopia eletrônica de transmissão no modo campo claro, campo escuro. Isso é o objeto para a nossa aula de transmissão. Mas o padrão de linha de Kikuchi já vem desde essa época, então. Mas só com o advento da microscopia eletrônica de varredura, que ela é mais tarde, veio só na década de 60, o MEV, não é? E os padrões de EBSD, né, que utilizam as linhas de Kikuchi, começaram apenas na década de 70. Por que o MEV veio depois? Porque se tinha dificuldade de controlar, através das lentes eletromagnéticas, se controlar a varredura do feixe, né? Então, era muito difícil na época de fazer um controle extremamente sensível da varredura do feixe ponto a ponto para criar-se uma imagem de varredura com uma determinada resolução. Então, com o advento da eletrônica e a melhoria cada vez mais, o avanço da informática e da eletrônica, foi possível controlar as lentes magnéticas, né, de modo bem preciso para poder varrer o feixe. Por isso que a microscopia eletrônica de varredura veio depois. E a difração de elétrons retos espalhados, né, o backscatter diffraction, acabou começando então na década de 70. Mas imaginam assim que era um negócio muito arcaico, né? E que os padrões, vamos supor, eu nem sei esse dado direitinho, mas era adquirido um padrão a cada X segundos, tá? Para vocês verem como a coisa evoluiu de algumas décadas para cá. Então, a cada, sei lá, 5 segundos era adquirido um padrão de linha de Kikuchi. Aí passa 5 segundos, mais um padrão. Então, quer dizer que você ia demorar horas e horas e horas para adquirir um padrão numa matriz de 10 por 10. Uma matriz de 10 por 10 daria 100 pontos. 100 pontos a 5 segundos, daria mais ou menos aí 500 segundos. 600 segundos daria 10 minutos, né? Eu acho que isso daí tá com um tempo muito pequeno ainda, né? Mesmo porque um padrão de 10 por 10 pontos não é nada. Para caracterizar uma microestrutura, né? Você precisaria de muito mais pontos para definir, por exemplo, contornos de grão no material, certo? Então, acho que eu estou falando até de uma taxa de aquisição não tão lenta assim. Mas só para ter uma ideia dessa evolução, um padrão a cada 5 segundos, hoje uma câmera, na verdade acho que nem é hoje, porque uma câmera de EBSD pode fazer uma aquisição de alguns anos atrás, vamos supor que dos anos 90 para os anos 2000 já eram de centenas de pontos por segundo. E dos 5 últimos anos para cá, já se tinham câmeras de 800 pontos por segundo, ou praticamente chegando a 1.000, 10 a terceira pontos por segundo. E hoje esses valores devem ser até maiores. Então, imagina que para você adquirir 6 pontos, 100 pontos, desculpa, você demorava 10 minutos, né? Você consegue adquirir 1.000 pontos por segundo, né? A diferença de escala que você tem nessa taxa de aquisição dessas câmeras de EBSD. Então, evoluiu demais, né, essa dinâmica. Então, a partir dos anos 80, começou-se a adquirir essas rotinas, né, muito mais interativas, né, para você poder adquirir um mapa, né, e aí no final dos anos 80 já era possível adquirir esses mapas totalmente automatizados já. Pode ser que levava muito mais tempo para adquirir um padrão de 100 por 100 pontos ou um padrão de 400 por 400 pixels, né, 400 por 400 pontos, e começar a obter um mapa um pouco mais amplo da microestrutura, tá? Mas aí os mapas de orientações, né, a partir dos anos 90 começaram a se tornar cada vez mais comum, e hoje em dia, então, a gente tem microscópios cada vez mais rápidos, né? Fazendo um microscópio FEG é ainda melhor do que fazendo um microscópio de varredura convencional com filamento de tungstênio, e é possível se obter mapas hoje em dia cada vez maiores em termos de resolução e número de pontos, e com resolução também cada vez melhor, tá? Então, essa é mais ou menos, vamos dizer assim, esse é mais ou menos o histórico, tá, da técnica de EBSD, como que ela foi evoluindo aí nas últimas décadas. Deixa eu ver aqui que ele não está passando. Agora sim. Então, qual é o princípio de funcionamento, né, da difração de elétrons espalhados, o EBSD? A configuração é totalmente diferente
do modo convencional, como a gente adquire imagem no microscópio eletrônico de varredura, tá? Eu vou até fazer tentar fazer um desenho aqui. No microscópio, então, convencional de varredura, a amostra ficaria, né, na horizontal. Do feixe aqui na superfície. Seria essa amostra, então, na configuração normal, do modo, né, varredura, ou até trabalhar com o detector de EDS. Já para trabalhar com EBSD, não, a amostra tem que estar inclinada em 70 graus. Por que isso? Porque o detector de EBSD, ele vem de uma inclinação aqui praticamente na horizontal a 90 graus do feixe de elétrons, tá? Então, para refletir o sinal do feixe de elétrons que interage com a superfície da amostra, se vocês lembrarem, né, daquela pera, né, a pera do volume de interação, a pera vai estar abaixo da superfície da amostra. Então, nós temos que ter a interação do feixe de elétrons abaixo da superfície, nessa pera, e a reflexão, então, desse sinal, né, que são as linhas de Kikuchi, que vão ser projetadas nessa tela, né, uma tela fosforescente. Então, é mais ou menos essa imagem aqui que a gente vai ter das chamadas linhas de Kikuchi. São sempre padrões desse tipo, com linhas paralelas, que vão ter uma determinada direção. Então, cada par desse de linhas aqui paralelas é um plano cristalográfico do material, é um chamado D de HKL, né? Pode ser, então, um plano 110, plano 200, 111, 321, até os maiores índices de Miller, né? 534, e assim por diante, tá? Então, cada par desse de linhas aqui seria uma distância interplanar do material, um plano, não é? Que a gente pode correlacionar também com a análise de difração de raio-x. Então, para cada orientação de um grão cristalino do material, a gente estaria observando assim a microestrutura de um material policristalino. Então, cada grão vai ter uma orientação cristalina específica e teria uma figura característica dessa daqui, do padrão de linhas de Kikuchi. Tá? Então, essa é a base da técnica de EBSD. E vocês vão ver que vão ter várias linhas aqui se cruzando. Então, cada par de linhas dessas seria um plano cristalino, um D de HKL, e esses nós aqui, se a gente fosse imaginar, olhar um mapa, vamos dizer assim, de uma região do estado de São Paulo, ou um mapa do estado de São Paulo, olhando os entroncamentos entre as rodovias, né? Nessas encruzilhadas, nesses cruzamentos, então, entre as estradas, né? Se tiver um trevo, então, que está encontrando duas estradas, ou um trevo que está encontrando três rodovias, por exemplo, na região ali de Campinas, a gente tem um entroncamento muito grande, que chega a cruzar duas ou três rodovias ali em determinados pontos. Então, essas encruzilhadas, esses encontros aqui entre as diferentes estradas, que seriam os diferentes planos, a gente chama de eixo de zona, tá? Então, tem eixos de zona específicos que ajudam a caracterizar também cada estrutura cristalina que a gente tem nas 14 redes de Bravais, né? Se vocês se recordam, as 14 redes de Bravais incluem praticamente todas as estruturas cristalinas que nós temos nos materiais, materiais metálicos, materiais cerâmicos e semicondutores, né? Ou seja, os materiais cristalinos que a gente tem disponíveis aí numa base de dados, tá? Dos materiais inorgânicos. Então, são a estrutura cúbica comum, né? Cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta. Aí vem as estruturas mais complexas, né? Menos simétricas, que seriam a monoclínica, ortorrômbica, triclínica, e assim por diante. Tetragonal, tá bom? Então, seria possível a gente identificar todas as estruturas cristalinas que a gente tem disponível nos materiais, tá? Eu esqueci de falar isso, mas eu acho que vale a pena eu ressaltar, antes de entrar nos detalhes desse slide aqui, que qual é o intuito do EBSD? Com o EBSD, a gente pode fazer o quê? Duas coisas, principalmente, duas funções, tá? Uma é fazer um mapeamento cristalográfico de um material que ele é praticamente monofásico. Quais seriam exemplos, então, de um material que é monofásico? Um aço ferrítico, tá? Muito comum, assim, né? Os aços carbonos comum, aço microligado,
praticamente são aços que têm uma fase só, ferrita. Ah, é a única fase que tem no material? Não, podem ter carbonetos, né, de cementita. Nos aços microligados ao nióbio, vão ter carbonetos de nióbio, do tipo NBC, não é? A ferrita é do tipo Fe3C. Então, seriam praticamente materiais monofásicos, em que a fase majoritária seria a ferrita, né? O ferro alfa, que tem estrutura cúbica de corpo centrado. Então, vamos imaginar que tem uma chapa de aço laminada. Ela era uma chapa grossa, passou pelo laminador e diminuiu a espessura, através de uma deformação nos rolos de laminação. E acaba, os grãos que eram policristalinos, assim como a gente estava vendo na imagem do slide anterior, né? Esse seria um exemplo aqui de um material policristalino com grãos equiaxiais. Vamos supor que esses grãos foram todos deformados, então, e acabaram ficando com grãos alongados na direção de laminação, né? Os grãos ficaram todos alongados na direção de laminação. Então, eles acabam ficando achatados e se alinham na direção de laminação. E por questões de melhorar, otimizar propriedades mecânicas, você pode querer saber qual é essa orientação cristalina do material, do aço lá, por exemplo, ou uma liga de alumínio, ou uma liga de titânio, tá? Um aço duplex, então não precisa ser um material só de uma fase, pode ser de duas fases ou mais, mas qual foi essa orientação cristalina preferencial? E aí o EBSD pode fazer isso muito bem, é um dos principais intuitos dessa técnica, é você descobrir a textura do material, é você descobrir qual que é a orientação cristalina preferencial que vai ser típica de cada estrutura. Então, para a cúbica de corpo centrado na laminação vai ter uma estrutura, vai ter uma orientação preferencial, uma textura. Para CFC vai ter outra, para hexagonal compacta, né, HCP, vai ter outra orientação, né, outro D de HKL preferencial, outra orientação cristalina preferencial. Então, cada estrutura cristalina vai ter uma textura específica, certo? E o EBSD ajuda a identificar isso daí. Qual é essa orientação preferencial específica que vai ter cada material ou cada estrutura cristalina, tá bom? Então, essa é uma função do EBSD, fazer um mapeamento cristalográfico de um material monofásico, no caso do aço, liga de alumínio, titânio, cobre, magnésio, assim por diante, ou até do material bifásico. Se a gente pegar um aço inoxidável duplex, aí ele vai ser ferrita e austenita, né? Vai ser estrutura cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrado. Outro material bifásico, uma liga de titânio, titânio 6,4, que vai ser uma estrutura alfa, hexagonal compacta, né? E uma estrutura beta, cúbica de corpo centrado. Então, aí a gente não vai ter um mapeamento apenas de uma fase, mas das duas fases simultaneamente. Então, como são duas fases, estruturas cristalinas diferentes, elas também vão ter texturas, ou seja, orientações cristalinas preferenciais específicas para cada estrutura cristalina. Então, o EBSD não só pode, como faz muito bem isso daí, que é identificar qual é a textura do material, qual é a orientação preferencial. E se a gente imaginar que a gente faz a laminação e a gente pode diminuir 10%, 30%, 50%, 80% a espessura da chapa, também vão ter graus de deformações diferentes, que vão acabar gerando graus de texturas diferentes. Se você deformar só 10%, nem todos os grãos vão estar alinhados naquela orientação preferencial. Se você deformar 80% a chapa, os grãos vão ficar muito mais achatados, muito mais alongados e muito provavelmente com uma textura muito mais acentuada. Então, o EBSD pode mapear tudo isso. E além desse fator primeiro, né, que seria um mapa de orientações de um material monofásico ou bifásico, uma segunda função importante do EBSD, que simplesmente identificar estruturas cristalinas no material polifásico. Então, imagina que tem uma liga metálica com 3, 4 fases cristalinas, imagina que tem um material cerâmico com 3, 4 fases também cerâmicas ou mais, não é? Que tem, sei lá, sílica, alumina, óxido de magnésio, né? Magnésia, zircônia, ou uma zircônia estabilizada com ítria, ou seja, materiais cerâmicos também têm essa característica de ter várias fases. É identificar cada uma dessas fases. Então, um pode ser um mapa de um material que tenha uma fase só ou duas, e o outro pode ser um mapa identificando a estrutura cristalina de cada fase, no material que tenha várias fases, certo? Então, o EBSD, como ele tem essa capacidade de identificar a orientação cristalina e a estrutura, distinguir lá as 14 redes de Bravais,
ele tem essa capacidade de mapear também no material várias estruturas cristalinas diferentes, tá? Só que ficam perguntas boas nessa história aí, né? Um material, por exemplo, metálico, que tem várias fases, né? E vamos supor, então, um aço inoxidável duplex, que ele tem ferrita, né? Tem austenita, só que ele tem austenita do ferro. Vamos supor que ele tem 3 fases, então. Ele tem austenita do ferro e tem uma austenita do níquel. Eu estou colocando um material hipotético, eu nem sei se tem um material assim, né, disponível comercialmente. Então, ele tem ferrita, que é cúbica de corpo centrado. Aí ele tem austenita, que é ferro gama, né? E ele tem níquel austenita também, que também é gama, que também é CFC. O EBSD vai ter capacidade de distinguir a austenita do ferro e a austenita do níquel? O que vocês acham? Isso daí é para vocês pararem para pensar um pouco. Ferro e níquel estão muito próximos da tabela periódica. Ferro e níquel gama. Então, ferro e níquel têm raio atômico parecido. Ferro gama e níquel gama, as duas austenitas, têm parâmetro de rede muito parecido, praticamente igual. O padrão de difração de raio-x vai ser praticamente igual. E como distinguir, então, né, a austenita do ferro e a austenita do níquel? EBSD não é a melhor ferramenta para isso. Então, eu falei de muitas vantagens aqui do EBSD, mas nenhuma técnica de caracterização faz milagre, certo? E algumas vezes ela tem que estar apoiada em outra técnica em conjunto para poder melhorar o resultado, tá? Então, o que a gente poderia se apoiar nesse caso seria no EDS. Só o EDS vai distinguir ferro e níquel, certo? O EBSD não vai distinguir a austenita do ferro e do níquel. Cada fase apresenta um padrão de linhas de Kikuchi específico. Então, esse daí é um ótimo ponto. Se o EDS tem as linhas características, né, do EDS, que seriam o fóton característico de raio-x para cada elemento, o EBSD tem como assinatura cada fase das 14 redes de Bravais, não é? Mas dentro de uma estrutura CFC, por exemplo, vai ter, né, CFC do ferro, austenita do ferro, CFC do níquel, austenita do níquel, e que elas podem sim ser muito parecidas, né, com parâmetros de rede muito parecidos e distância interplanar praticamente igual. Então, o EBSD também não resolve tudo. Muitas vezes você tem que se apoiar no EDS para distinguir qual que é a austenita de ferro e qual que é a austenita de níquel, certo? Então, coloquei as vantagens da técnica, mas tem também as suas limitações, certo? Então, estruturas cristalinas muito parecidas correm um certo risco do EBSD não identificar. Então, essa, de novo, é a configuração da amostra, né, no EBSD, dentro da câmara do microscópio eletrônico de varredura, só que esse seria o setup da técnica, né, o arranjo, para poder fazer a análise de EBSD. O feixe de elétrons incidente do microscópio veio aqui a 30 kV, e eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente que tem que usar uma tensão de aceleração dos elétrons um pouco mais alta, porque isso vai ser proporcional ao sinal. O sinal do EBSD, de maneira similar, como são elétrons espalhados, da maneira similar ao BSE, que é o detector de elétrons espalhados, tem que ter um sinal bom. Então, normalmente, a gente vai usar uma voltagem de aceleração um pouco mais alta, de 20 a 30 kV no MEP. O feixe de elétrons interage, então, com aquele volume da superfície, né, com a pera do volume de interação, mais ou menos 1 micron abaixo da superfície, e reflete as linhas de Kikuchi nessa tela fosforescente. E essa tela fosforescente vai capturando ponto a ponto o padrão de linhas de Kikuchi do EBSD. Então, uma coisa é a técnica EBSD, outra coisa é o EBSP, que seria um padrão, né, de elétrons espalhados, certo? E, então, esse daqui seria mais ou menos o desenho, né, do microscópio de varredura com o detector de EBSD, que ele é inserido aqui normalmente na horizontal. Quando você não está fazendo análise, você retrai esse detector, essa câmera de EBSD. Quando você vai fazer EBSD, você insere essa câmera, porque ela fica muito perto da amostra aqui, então você tem que retirar ela quando você não está fazendo EBSD, para não correr o risco de bater nessa tela aqui e quebrar o detector. Vai causar um prejuízo aí de dezenas de milhares de dólares, tá bom? E a gente não quer isso. Então, aqui seria a dinâmica de formação das linhas de Kikuchi, tá?
A explicação assim exata, perfeita da formação das linhas de Kikuchi não existe um consenso até hoje na literatura, tá? Mas a base é mais ou menos essa. Nós temos na amostra essas linhas aqui, então, seriam os planos cristalinos do material. Então, nós temos aqui o D de HKL, não é? Que é a distância interplanar, certo? A distância interplanar que nós temos entre cada um desses planos aqui, né? Dessa mesma família de planos aqui no material cristalino. Então, a interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra acaba gerando, né, esses chamados aqui cones de Cossel, ou do inglês, né, Cossel cones, certo? Então, na verdade, se a gente fosse observar isso daí de maneira tridimensional, ele está formando um cone, que seria um reflexo, né? Esse cone seria um reflexo, então, da interação através de elétrons já espalhados no material cristalino. Então, ele sempre forma dois cones. Um cone que vem de cima para baixo e, como se fosse o reflexo desse, outro cone que abre de baixo para cima. Por isso que a gente vê dois cones aqui, né? Esses dois, vamos dizer assim, chapéus, né? Vamos dizer assim, de chapéus orientais, assim, um de cima para baixo, outro de baixo para cima. E aí o que a gente vê, na verdade, na tela de fósforo é a intersecção ou a projeção desses cones, tá? Com essa tela fosforescente. Então, o que a gente vê aqui é uma projeção em 2D, né? No plano, assim, do corte desses cones de Cossel, tá? Então, o que nós vamos acabar vendo é o reflexo, são essas linhas paralelas aqui, que são as chamadas linhas de Kikuchi. Então, uma coisa são as linhas de Kikuchi, que aparecem sempre aos pares aqui, né? E esse espaçamento aqui entre as linhas de Kikuchi, né? Deixa eu me lembrar agora. Esse espaçamento aqui, quanto mais larga ou maior essa distância entre essas linhas, menor é a distância interplanar, ou seja, um espaçamento largo seria uma distância de 1,5 angstrom, certo? Enquanto que duas linhas de Kikuchi mais estreitinhas, com uma distância menor de separação entre elas, seria uma distância interplanar maior, vamos supor, de 2,5 angstroms. Então, quanto maior essa largura dessa linha, menor a distância interplanar e menor seria... Não, deixa eu ver se eu não estou fazendo confusão, peraí... Não, estou fazendo confusão, desculpa. Quanto maior esse espaçamento aqui, né? Menor vai ser maior, vão ser as distâncias. Deixa eu dar uma pausa aqui para processar isso daí. Quanto maior a distância interplanar, menor vão ser os índices de Miller, mas maior vai ser a distância interplanar. Então, desculpa disso daí. Reconsidera o que eu falei anteriormente. Quanto maior esse espaçamento aqui, menor os índices de Miller e maior a distância interplanar. E quanto mais estreitas forem as linhas de Kikuchi, maior vão ser esses índices de Miller e menor a distância interplanar. Então, linhas mais largas, maior distância interplanar, linhas mais estreitas, menor distância interplanar. Certo? Só inverte aqui com os índices de Miller. Isso que a gente tem que ficar esperto para não causar essa confusão que eu acabei de fazer aqui, tá bom? E o que é, então, o sinal, vamos dizer assim, das linhas de Kikuchi? As linhas de Kikuchi, elas são um espalhamento. Eu posso explicar isso depois um pouco mais com calma, quando eu estiver falando de microscopia eletrônica de transmissão. Eu vou entrar muito nesses detalhes. Mas as linhas de Kikuchi e os cones de Cossel, eles são formados através de espalhamento inelástico coerente. Coerente por quê? Se é coerente, ele está relacionado à lei de Bragg. E isso é verdade, né? Tanto é que ele é proporcional aqui à distância interplanar, não é? E então obedece à lei de Bragg. N lambda é igual a 2D seno θ, tá? Então é um espalhamento elástico, é um espalhamento inelástico coerente. Coerente com a lei de Bragg. E inelástico porque é uma interação do elétron incidente, tá? Com a nuvem eletrônica dos átomos que estão aqui no material, né? Dos átomos aqui do material cristalino que está sendo exposto aqui. Então, lembrem, é interação inelástica e coerente com a lei de Bragg. Com N lambda é igual a 2D seno θ. Então, esse é o tipo de sinal onde aparece, né, as chamadas linhas de Kikuchi, que tem origem, na verdade, nos chamados cones de Cossel. Tá bom? Eu sei que é um pouquinho complicado isso daí,
mas o que precisa aqui para o intuito da disciplina, dessa técnica, né, do EBSD, essa compreensão aí que vocês precisam, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, pessoal, é só colocar no chat aqui, tá? Fica à vontade aí. Podem fazer alguma pergunta. De tempos em tempos eu vou voltar aqui para o chat e verificar se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Então, agora tem uma figura aqui um pouco mais, vamos dizer assim, colorida e um pouco mais ilustrativa desse princípio de funcionamento. Está aqui a amostra, né, em cinza, e o ângulo que ela está, né, da vertical, certo? Então, a amostra fica a 70 graus. Normalmente, a gente trabalha com a amostra no MEV na horizontal. Nesse caso, aí a gente tem que inclinar ela, né? Tem que inclinar ela 70 graus, certo? Em relação à horizontal, tá bom? E aí, vamos supor que esse aqui, de 1 grão cristalino do material, que seria uma estrutura cúbica, né? Está citado aqui como exemplo, ó, a estrutura cúbica do silício, tá? Seria a célula unitária do silício, então, que é cúbica simples. Então, estaria representando aqui esse cubo, então, da estrutura cristalina do silício. E aí, cada cor aqui, o azul, por exemplo, representa o plano 0,2 menos 2 do silício. O plano em vermelho seria o 2, 0 menos 2 do silício. E o amarelo seria, então, o menos 2, 2, 0. Então, aqui é como aparecem esses planos no material, ou mais intimamente, indo lá né, na parte mais elementar da matéria, lá na célula unitária do material cristalino, né, na estrutura cúbica. Como que aparecem os planos na estrutura cúbica, né? Na verdade, lá na escala atômica, e como seria o reflexo de cada um desses planos no padrão de EBSD. Então, esse plano menos 2, 2, 0 aqui em amarelo aparece como essa faixa aqui, né? O padrão de linhas de Kikuchi, aqui, esse par de linhas, né, em amarelo. O 2, 0, menos 2 apareceria com esse laranja aqui ou vermelho, tá? E o 0, 2, menos 2, que seria em azul, aparece como essa faixa aqui. Então, esse fundo cinza aqui é exatamente como apareceria um padrão de linhas de Kikuchi de EBSD real mesmo na tela de fósforo e que a gente captura e observa isso daí já no computador, né? Já observa esse padrão na tela do computador, certo? Então, é isso daí, tá? Como que seria, então, o reflexo dos planos do material, como seria a representação deles nessa projeção aqui da tela de fósforo do EBSD. Então, novamente, seria um outro exemplo de um padrão aqui de linhas de Kikuchi típico, né? À direita, o padrão típico de EBSD, como a gente observa, né? As linhas de Kikuchi na câmera fosforescente, tá? E a gente obtém isso daqui no computador. E aí, como que o software converte esse sinal aqui das linhas de Kikuchi do padrão de EBSD para a fase cristalina que ele quer identificar? Então, o que ele vai usar como base? Ele vai correlacionar uma estrutura cristalina, dentre aquelas lá das 14 redes de Bravais. Então, ele correlaciona uma estrutura. E aí, ele precisa identificar, então, planos, certo? Planos, por exemplo, como esse em verde aqui da família 200. Então, nós temos dois planos aqui da família 200. Então, se é da família 200, pode ser 200, 020 e 002, certo? São todos da mesma família. E aí tem planos, vocês veem aqui em azul, da família 202. Então, tem alguns planos aqui ilustrados, né, em azul. E aí tem outros planos, né? Os de menor índice seriam o 200 e o 111, que está aqui em vermelho. E aí vão aumentando os índices, né? 113, 331, 402, tá bom? E assim por diante. Aqui que eu percebo, né, que eu estava fazendo realmente um pouco de confusão lá quando eu falei da proporção entre a largura, né, do plano, né, e a distância interplanar. Então, a primeira coisa que eu tinha falado, que era correta, eu vou reafirmar ela aqui, tá? A primeira coisa que eu estava falando estava correta. Planos mais estreitos são os mais distantes no DDHKL, tá? Então, planos mais estreitos são menores índices de Miller e são as maiores distâncias interplanar. Então, é o inverso, tá? Essa proporção aí. Quanto menor o índice de Miller, o plano vai ser mais estreito e é maior a distância interplanar em Angstrom, certo?
E quanto maior for o índice de Miller, por exemplo, aqui, ó, 331, vem como é larga essas linhas de Kikuchi. Então, quanto mais larga a linha de Kikuchi, maior o índice de Miller, mais menor a distância interplanar. Então, esse que é o correto, que é o que a gente está confirmando aqui, tá bom? Então, se por acaso eu inverti lá na explicação, esse aqui é o correto. Menor índice de Miller, linha mais estreita, distância interplanar maior, tá bom? Então, eu estava falando que ele usa os planos para identificar o material, e no que mais ele se baseia? Se baseia nesses eixos de zona, que são muito importantes, essas encruzilhadas entre os planos, porque cada estrutura cristalina vai ter um conjunto de eixos de zona específicos. Não só um conjunto de planos específicos para cada estrutura cristalina, né? Então, estruturas cada vez mais simétricas, como uma cúbica, vai ter menos planos, né? E menos eixos de zona. E quanto mais assimétrica vai ficando, passando de cúbica para hexagonal, depois ortorrômbica e monoclínica, vai ficando cada vez menos simétrico e há mais reflexões e há mais distâncias interplanares e há mais eixos de zona também caracterizando essa estrutura, certo? Então, ele utiliza os planos, utiliza os eixos de zona e utiliza também ângulos entre os planos. Por exemplo, se a gente pegar o ângulo entre aqui o 200 e o 111, vai ser específico esse ângulo para uma determinada estrutura cristalina, certo? Então, é assim que ele usa para identificar. E aí, aqui seriam os mapas de linhas de Kikuchi, né? Para cada estrutura cristalina. Isso aqui, vamos dizer assim, é tabelado, então, ou é característico, é uma identidade de cada estrutura cristalina que a gente tem no material. Então, a gente observa o primeiro aqui, à esquerda, aqui acima, é o FCC, o cúbico de face centrado, tá? Esse é o mapa de linhas de Kikuchi, com todos os planos que tem praticamente na estrutura CFC e todos os eixos de zona. Então, a gente vê aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, e assim por diante. Depois, os planos de maior índice de Miller. Depois, aqui embaixo, para a estrutura cúbica de corpo centrado, tá? Então, vocês reparem que o desenho pode ser parecido, né? Entre 111, 011 e 001. Mas os ângulos não são necessariamente ou exatamente os mesmos, tá bom? E nem os planos, né? Ou os eixos de zona que tem no meio do caminho. Por exemplo, vamos tomar aqui para o CFC. Nós temos o eixo de zona 013, 114 e 112. Vamos dizer assim que esses são os principais eixos de zona, fora esses, né, de menor índice de Miller aqui. Já para isso é para o CFC. Para o CCC, olha aqui como já diferem 113, 012, né, e 133. Então, pode ver que eles não batem, né? São específicos para cada estrutura cristalina. E o que eu falei, quanto mais simétrico e mais simples a estrutura cristalina, mais simétrico esse padrão de linhas de Kikuchi. Menor o número de planos e menor o número de eixos de zona. Quando a gente vê uma estrutura já um pouco mais assimétrica, né, ou menos simétrica, como uma hexagonal compacta, uma HCP, olha como a gente já tem um número muito maior de planos cruzando aí, formando essas encruzilhadas, que são os respectivos eixos de zona. Lembrando que para a estrutura HCP, hexagonal compacta, nós temos a representação através de 3 índices de Miller, né, HKL, ou a gente tem a representação com um quarto índice de Miller. Tá certo? E aqui está representado dessa forma com 4 índices de Miller, tá bom? Então é isso. E aí alguém poderia me fazer uma pergunta, deixa eu ver o que vem depois, tá? Como que eu vou diferenciar, então, duas fases que têm a mesma estrutura cristalina, certo? Vamos pegar, então, uma superliga de níquel que tem níquel FCC, que é o níquel gama, vamos dizer assim, né? A austenita do níquel, com estrutura cúbica de face centrada. E tem também um precipitado, né? Um carboneto de nióbio, por exemplo, que é NBC, e também tem estrutura CFC, também tem estrutura cúbica de face centrada. Eu já falei que o EBSD, ele identifica a estrutura cristalina do material. Nesse caso, ele identifica as duas, então, CFC. Como que ele vai diferenciar as duas, então? Como que vocês imaginam isso daí? Né? Como que ele vai conseguir diferenciar duas estruturas CFCs iguais? São duas estruturas CFC. O que tem diferente entre elas, então? O que vocês imaginam? Tentem me dar pelo menos um parâmetro que vai diferenciar elas, porque o EBSD precisa diferenciar elas.
Elas não são iguais. O problema da austenita do ferro e do níquel, que são as duas CFC, e elas são praticamente iguais. Aí é muito difícil do EBSD distinguir. Mas estou dizendo para vocês de antemão que no níquel FCC, níquel cúbico de face centrado, e carboneto de nióbio NBC, qual vai ser a diferença entre elas, então? Se eu estou afirmando que elas vão ser bem diferentes. Tem algum parâmetro aí que vai mudar. O que é? É o parâmetro de rede. É o parâmetro de rede e as distâncias interplanares, certo? Então, se a gente imaginar aqui nessa figura, o que mudaria nessa figura, então, imaginando que isso daqui fosse CFC, da níquel FCC para o carboneto de nióbio, para o NBC. Vão mudar essas distâncias, vai mudar, vamos dizer assim, o zoom, né? Ou essas distâncias vão diminuir de uma fase para outra, ou elas vão aumentar, porque elas têm a mesma cara, a mesma simetria, mas as distâncias interplanares vão mudar, o parâmetro de rede muda. Então, uma vai ter essa figura maior, tudo com distâncias maiores entre eixos de zona, entre planos, e a outra vai ter uma figura, exatamente essa mesma figura do padrão de EBSD, só que com distâncias menores, certo? Vão ser como se fossem magnificações diferentes, que vai ter relação, então, com um parâmetro de rede diferente, tá? E com as distâncias interplanares desde HKL característicos para cada fase, tá bom? Então, já passei isso daí, só que como que a gente converte, né? Vou passar agora que tem relação com isso, converte de uma estrutura cúbica, que a gente está observando lá em 3 dimensões, né? Que tem os eixos x, y, z, não é? Para uma projeção plana, que é o que a gente está observando aqui, não é? A gente não está observando na tela de fósforo uma projeção plana. Então, para isso, a gente usa o artifício, não é? Do mapa de Kikuchi esférico, tá? Ou a chamada rede de Wolff, não é? Então, o software, o que ele faz? Ele identifica a estrutura cristalina, ele sabe que é hexagonal. E ele muda o sistema de coordenadas para converter o que a gente vê em 3D, que é a célula unitária aqui da estrutura HCP, para uma projeção esférica, certo? A projeção esférica equivalente dessa estrutura, que seria, né, a chamada rede de Wolff, certo? Então, é através dessa conversão, né, de uma estrutura 3D para um padrão projetado aqui, né, esférico, mas ele está projetado num plano. Então, é como se a gente estivesse observando uma fração, né, vamos dizer assim, um círculo selecionado dessa projeção esférica aqui. E a gente projeta isso numa tela plana, que é o caso da tela, né, de fósforo do detector de EBSD, e acaba mostrando essa projeção, então, aqui desse mapa esférico de linhas de Kikuchi, certo? Então, depois, o feixe de elétrons refletido aqui na amostra projeta lá na tela, né, de fósforo do EBSD, e essa videocâmera, então, converte isso daí para um sinal, né, de TV que a gente vai ver no monitor do computador, e o computador vai processar isso daí para cada ponto que você varrer na amostra, você vai ter um padrão de linha de Kikuchi diferente, e ele vai sendo tudo registrado, então, na forma de uma matriz, né? Como eu falei lá, pode ser uma matriz de 1 megapixel, 2 megapixels, 4 megapixels, dependendo do número de pixels lá que você gerar nessa matriz. Como eu falei, pode ser 100 por 100 pixels, 400 por 400, 1000 por 1000 e assim por diante, tá bom? Então, essa é a conversão de uma estrutura 3D, estrutura cristalina do material, para esse padrão projetado aí, que é esférico, projetado no plano da tela de fósforo, certo? Parâmetros importantes da análise, tá? Tem a distância, seria o mesmo ou similar da distância de trabalho que a gente tem no MEV, que é a distância da peça polar até a superfície da amostra. Então, também vai ter essa chamada distância de trabalho em Z, em altura. Mas a gente tem outro parâmetro, que seria a distância da superfície da amostra até a tela de fósforo, certo? Então, essa seria uma distância de trabalho para o detector de EBSD, que ele está chamando aqui de YM, tá? Ou esse L. Esse parâmetro aqui a gente vai chamar de L. Significa o quê? Que quanto maior for esse L, quanto mais longe tiver a câmera,
ele vai pegar um mapa, aquele mapa lá de linha de Kikuchi mais amplo, né? Vai pegar mais planos e mais eixos de zona. Quanto mais eu aproximar essa câmera, tá, da superfície, é como se eu estivesse pegando um zoom, aumentando a magnificação e pegando esse mapa de linhas de Kikuchi em detalhe, observando uma porção menor dele. Então, eu posso mexer também nesse parâmetro. Mas o fabricante indica já uma distância L, vamos dizer assim, ideal, que seria boa para trabalhar com a maioria dos materiais. Você pode mexer um pouquinho nessa distância? Pode, durante a operação, mas tendo consciência do que você quer achar no seu material. Normalmente, o que a gente pode fazer é aumentar um pouquinho essa distância de trabalho para pegar um número de planos maior e melhorar a identificação, né, de cada uma dessas fases. Tá bom? Então, essa é uma representação, então, do que a gente pode fazer de movimentação da câmera. Esse é um porta-amostras que ele já vem com uma inclinação de 70 graus, então você cola aqui um disquinho, né, ou uma chapinha da amostra já polida, e extremamente bem polida, né, o EBSD é muito chato para isso, né, uma amostra que está bem polida para o microscópio óptico, para fazer uma imagem convencional de MEV, pode não ser uma boa amostra para o EBSD, tá? Então, você cola essa amostra aqui, quando ela estiver bem preparada, e quando ela mostrar um bom padrão de linhas de Kikuchi. Não adianta você preparar a amostra, está espelhada, né? Olha lá, para olhar no microscópio óptico, a amostra está espelhada. Nossa, o aluno fica orgulhoso, fala assim, nossa, agora vai sair uma análise de BSD sensacional, tá? E aí, quando você coloca aqui no MEV e começa a adquirir os padrões de linhas de Kikuchi, eles estão uma porcaria. Então, o EBSD tem muito disso. Não adianta você polir e achar que a amostra está espelhada, que ela vai ser boa para o EBSD. Não, ela tem que estar boa para o EBSD, é ele que escolhe. Então, às vezes, você tem que caprichar muito mais na preparação e não é suficiente só um polimento de 3 microns ou de 1 micron. Normalmente, para o EBSD, você tem que fazer um polimento a mais, com uma granulometria mais fina, de 0,3 microns, por exemplo, tá? Que seria 300 nano. E aí você passa depois também na chamada sílica coloidal, que seria 0,05 microns. Então, passando para essa sílica coloidal, você vai diminuindo cada vez mais a espessura da camada superficial deformada da amostra, e é isso que o EBSD quer. Ele não quer uma amostra com a superfície deformada do próprio processo de preparação e polimento. Ele quer uma amostra isenta, ou mais isenta possível de deformação. Tá bom? Então, já falei um pouquinho da preparação, mas é isso que a gente vai ver, então, quando a gente tiver, né, com essa variação aqui de distâncias, tá? Variação de distâncias, então, da amostra até a câmera de EBSD. Quanto menor for essa distância, você acaba observando uma porção maior aqui do mapa de Kikuchi. Aumentou essa distância, você acaba projetando uma área diferente ali do padrão. Então, o interessante o que é? Se você for mexer nisso daqui, que não precisa mexer muito, mas é otimizar para que você observe o maior número de planos e o maior número de encruzilhadas, que seriam os eixos de zona. Isso vai te ajudar na sua identificação da fase. Certo? Aqui, de novo, mostrando essa dinâmica, né? Se você usar uma distância muito maior, você vai acabar vendo uma fração pequena aqui vamos dizer assim, daquele espectro lá de linhas de Kikuchi e de eixos de zona, né? Daquela porção lá da rede de Wolff, da projeção esférica do material, né? E se você diminuir essa distância na horizontal, né? Você vai acabar vendo como se fosse uma porção muito mais ampla, né? Ou mais distâncias interplanares e mais eixos de zona. Ele coloca aqui uma inclinação 45 a 80, mas a gente sabe que a maioria dos fabricantes, essa inclinação aqui normalmente é de 70 graus da amostra, tá bom? Uma pausinha aqui de novo, vou aproveitar para tomar uma água e queria perguntar se por acaso vocês têm alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa aqui no chat, pode ficar à vontade, tá? Eu sei, eu tenho assim, quase certeza que tem alguns conceitos um pouco mais complicados aqui para essa técnica de EBSD, né, que talvez vocês não estejam acostumados, mas a gente marca depois um plantão de dúvidas, né, síncrono, para vocês tirarem todas essas dúvidas. Desculpa.
Então, a gente marca depois no horário da aula um plantão de dúvidas síncrono, então, para a gente, depois que vocês assistirem essa aula gravada, que a gente tirarem todas as suas dúvidas, tá? Então, uma pergunta interessante aqui. Em um único grão cristalino, né, que ele se assemelharia a um monocristal, não é? Porque ele teria, teoricamente, uma única orientação cristalina, em um único grão, pode haver mais de um padrão de linhas ou é sempre o mesmo padrão? Isso é uma ótima pergunta, é uma ótima pergunta. Vai depender tudo do histórico de processamento do material. Se for um material fundido e que foi solidificado de uma maneira muito lenta, né, quase no equilíbrio, sem deformação e grãos grosseiros, é muito provável que esse grão seja quase que perfeitamente uniforme, que ele seja o mais próximo possível de um monocristal mesmo, e todos os padrões de linhas de Kikuchi adquiridos dentro desse grão vão ser praticamente iguais, idênticos. Só que nem tudo é tão bonitinho assim no mundo real, quando a gente trabalha com materiais, e quando a gente trabalha principalmente com materiais metálicos, praticamente tudo que a gente faz, não é? Não vai ser assim tão bonitinho, né? Tão próximo do ideal, e o material ele vai ser solidificado já numa taxa de resfriamento fora do equilíbrio. Muitas vezes os materiais metálicos comerciais passam por tratamentos termomecânicos, então vai ter não só essa questão do material ser solidificado mais rápido, fora do equilíbrio, que vai acabar gerando grãos menores, não é? E grãos talvez não tão uniformes assim. Pode ser que tenha uma diferença de composição do interior do grão para a borda do grão, né? Para as adjacências do grão cristalino. Isso já pode causar alguma variação do padrão de Kikuchi, mas principalmente a deformação. Se você tiver um processamento termomecânico, como eu citei lá, da laminação, mas pode ser outro tipo de conformação, né? De uma trefilação para formar um fio, de um forjamento a quente, né, para gerar um lingote ou gerar uma barra de seção transversal circular, seção transversal quadrada, retangular ou sextavada, né, vão ocasionar diferentes tipos de deformações e vão ocasionar, dizer assim, heterogeneidades também no interior do grão. Então, pode haver, sim, variação das linhas de Kikuchi dentro de um grão, certo? Pode já deformação, processamento termomecânico, se gerar alguma recristalização dinâmica, coisa do tipo, gerar subgrãos, estrutura de subgrãos dentro do grão, né? Então, pode haver, sim, alguma variação de orientação cristalina dentro do grão, né? Por variação de composição química, solidificado fora do equilíbrio, ou por deformações, né? Gerando estrutura de subgrãos, ou gerando defeitos também, dependendo da estrutura cristalina do material, gerando uma mácula, né? Gerando, né? Falha de empilhamento. Então, pode sim haver variações das linhas de Kikuchi, né? Que seriam variações de orientação dentro do próprio grão. Essa é uma ótima pergunta e o EBSD serve para mapear tudo isso, tá? Então, agora, falando do processamento da imagem, como que funciona, né? Vai ter um trabalho intenso de software, né? De hardware, de software do EBSD, para ele melhorar o padrão de linhas de Kikuchi para poder ser, vamos dizer assim, identificável, né? Para ele poder fazer, como a gente fala normalmente para materiais metálicos ou cristalinos, indexar uma fase cristalina. Para indexar seria identificar com precisão qual é essa fase cristalina. Então, normalmente, via software lá, se a gente fosse adquirir um padrão de EBSD cru, ou seja, RAW, né, sem processamento algum, ele apareceria como essa figura aqui da esquerda. Da minha visão aqui seria da esquerda, tá? Esse é o padrão cru, então, como o software adquire ele, né, primeiramente. Depois, ele remove um chamado ruído de fundo, esse background da imagem. A imagem vai ter esse padrão de aquisição de acordo com os parâmetros que a gente escolher lá. A distância de trabalho, a peça polar do MEV até a superfície da amostra, que ela vai estar inclinada, e também a distância de trabalho da amostra para o detector de EBSD. Então, para cada condição dessa daqui e magnificação da amostra também, vai ter um padrão com o ruído de fundo da câmera de EBSD, que ele precisa ser removido. A gente faz, então, um ajuste, uma calibração, e o software, então, adquire vários padrões lá aleatórios, e ele consegue saber, então, o que é sinal, o que é ruído de fundo. Ele subtrai, então, o padrão cru desse background, desse ruído de fundo,
e adquire um padrão processado de EBSD. Não tem nem comparação, né? Então, esse é um padrão ideal de linhas de Kikuchi para poder identificar a fase cristalina no material. Esse seria um padrão ideal, então, né, de linhas de Kikuchi, tá? E o software, para a gente ter uma ideia, se ele tiver um padrão assim, ele vai identificar muito bem aquela fase, com nitidez, com exatidão, tá? E a gente vai ter um coeficiente de correlação, né? Que seria aquele R quadrado, se a gente fosse acompanhar uma tendência numa curva, num gráfico, mas aqui no EBSD, cada software vai chamar de um nome diferente. Pode ser de MAD, por exemplo, e tem softwares que vai falar assim, quanto mais próximo de 1, melhor esse coeficiente de correlação, e tem software que pode dizer assim, quanto maior esse número, pior, e quanto mais próximo de 0, melhor o coeficiente de correlação. O importante é que ele identifique, né, todos os pixels que a gente coloca lá da melhor maneira possível. Só que pode aparecer no microscópio ou no EBSD, na câmera de EBSD, um padrão que após processado, mesmo nessa fase final aqui, ele esteja com essa qualidade. Isso é ruim. Então dá para ter uma boa ideia aqui do que seria um ótimo padrão processado. Se você resultar num padrão processado igual esse da esquerda aqui, é um péssimo sinal. E é muito provável que o detector e o software não consigam identificar a fase cristalina. Para identificar a fase cristalina, as linhas aqui de Kikuchi tem que estar mais nítido possível, e os eixos de zona, que seriam essas encruzilhadas aqui também, tá? Então, esse seria um padrão exemplar, vamos dizer assim, de linhas de Kikuchi. Então, aqui estão dois exemplos de um padrão exemplar e um padrão ruim de linhas de Kikuchi. A gente vê, nosso olho vê aqui, né, as linhas de Kikuchi. Vamos supor que você esteja batendo aqui num contorno de grão. Tem que lembrar que o EBSD não faz milagre. Ele não vai identificar o contorno de grão. No ponto exato onde você tem a intersecção entre um grão e outro, que é o contorno de grão, no ponto exato do contorno de grão, o EBSD vai se perder, porque ele vai estar pegando linhas de Kikuchi de uma estrutura, de um grão, de uma orientação de um grão e da orientação do outro grão. Então ele vai ter tudo misturado lá e ele não identifica. E é justamente por esses pontinhos não identificados que ele vai descobrir onde é o contorno de grão. Então, vai ter uma porcentagem lá, certa porcentagem, de não identificação de certos pixels, que é exatamente o contorno de grão. E é assim que ele vai delinear o contorno de grão, tá? Ou uma fase também, porque no processo de polimento a gente pode ter um degrau entre uma fase e outra, um intermetálico, por exemplo, e uma matriz, no caso de um material metálico com várias fases, polifásico. Ou também, no caso, então, de um material cerâmico que tenha várias fases, tá bom? No caso de um material cerâmico que tenha várias fases. Pode haver uma diferença de dureza e tem um degrau na preparação de amostra, certo? No lixamento e polimento. E se o padrão de EBSD cair bem nessa interface entre uma fase e outra, ele pode se perder também. Mas tenham de antemão já na cabeça de vocês que esse é um padrão bom, então, de linhas de Kikuchi, e esse daqui seria um padrão ruim, que o software pode não identificar, tá? Bom, eu só preciso dar os créditos que eu estou vendo aqui, tá? Essa apresentação também já foi usada para cursos oferecidos no LNLS e cursos oferecidos aqui na UMC também, na Universidade de Mogi das Cruzes, tá bom? Só explicando por que está aparecendo isso daí. Então, agora seriam exemplos típicos aqui da identificação de um carboneto de nióbio, que eu já tinha mencionado para vocês que é CFC, né? Que é cúbico de face centrado. Um carboneto de nióbio, se a gente tiver num aço ou numa superliga de níquel, adição de nióbio e titânio, pode haver uma mistura, né? Uma substituição aqui de solução sólida, quer dizer, átomos de titânio substituindo as posições atômicas do nióbio, nesse carboneto que seria então um carboneto de nióbio e titânio, tá? Apesar de ter a mesma estrutura CFC, ele vai poder ter deformações na rede cristalina pela adição de titânio, que tem raio atômico diferente do nióbio, vão poder causar leves distorções nos parâmetros de rede e nas distâncias terplanares, certo? Mas vai continuar sendo uma estrutura CFC. Então, é assim que o software identifica, né, automaticamente quais seriam os eixos de zona e os planos, né, dessa estrutura CFC, tá bom? E aqui, então, mais um exemplo, né, do que o EBSD pode fazer. Lembra que eu falei que o EBSD pode fazer duas coisas.
mapear uma estrutura cristalina que foi deformada, uma única fase, por exemplo, né? Uma ferrita no aço, um alumínio CFC numa liga de alumínio aeronáutica, uma liga de magnésio com uma única fase, liga de titânio, uma liga de cobre, né? Um titânio alfa, só alfa, ou um titânio beta, só beta. Ele poderia identificar, então, a textura desse material ou orientação cristalina preferencial, né, dos grãos. Mas ele pode também ter a função de identificar fases cristalinas. No material que tenha três fases cristalinas, 3 ou 4, ele identificar quais são elas. Então, você pode ir lá e fazer uma identificação pontual também, como se fosse o EDS. Você coloca o feixe numa fase, na matriz, ele identifica. Você coloca o feixe numa segunda fase, se o software tiver lá no banco de dados essa fase pré-cadastrada, ele pode identificar ela. E colocando numa terceira fase, ele tem a possibilidade de identificar ela também. Então, vamos supor aqui uma liga de níquel, uma superliga de níquel ou um aço, que contenha carbonetos do tipo M23C6, que normalmente o M aqui é o cromo, ou um carboneto de nióbio e titânio, né? Então, nesse caso aqui, os dois teriam estrutura CFC. Dá para vocês verem como é parecido o padrão de linhas de Kikuchi, tá? Então, se tiver certas similaridades, mas tiver uma diferença significativa do parâmetro de rede, da distância interplanares, o EBSD pode identificar com tranquilidade, tá? Agora, se forem padrões exatamente iguais, como eu falei, do ferro, né, austenita do ferro e austenita do níquel, em distâncias interplanares praticamente igual, aí seria muito difícil de distinguir as duas, certo? Então, o EBSD tem essa função também, de identificar diferentes fases cristalinas num material, tá? Então, está representado em branco aqui o carbeto de nióbio, o NBC, e representado aqui com as linhas de Kikuchi em amarelo, o M23C6, que é um outro tipo de carboneto que aparece em aços e em superligas de níquel, tá? Agora, em relação à preparação da superfície da amostra, tá? O parâmetro que está sendo avaliado aqui são dois, os parâmetros. A 10 kV de voltagem no microscópio ou a 40 kV. Isso é bem antigo, tá? Antigamente tinha um microscópio de varredura que iam até 40 kV, hoje em dia já é padrão deles ir no máximo até 30 kV, tá? Mas vamos supor que tem isso daqui, o importante é a variação de voltagem. Então, de 10 para 40 kV. Qual é o padrão que está melhor? Em termos de qualidade visual para vocês, os dois da direita ou os dois da esquerda? Os dois a 10 kV direita ou os dois a 40 kV esquerda? O que vocês responderiam aí? Podem responder, sem medo de ser feliz. Ou o que é melhor? Baixa voltagem para BSD ou alta voltagem? Hã? Pode responder aí, pessoal. Não tenha receio, não. É visual, é uma questão visual. Os da esquerda, né, que são os de maior voltagem. Como é elétron reto espalhado, quanto maior a voltagem, mais sinal você vai ter, certo? Então, esses dois aqui a 40 são melhores que os dois a 10 kV. Agora, vamos pegar outro parâmetro. Sem recobrimento. E o que poderia ocasionar na superfície, em termos de identificação do padrão de linhas de Kikuchi, se a gente fizesse um recobrimento com um filme fino, mas extremamente fino, tá? Ele depositar na superfície um filme de 5 nanômetros de níquel. Então, imagine que a gente faz por evaporação, por sputtering, e evapora lá um filmezinho de níquel de 5 nanômetros na superfície. O que ele vai fazer? Vai melhorar, será o padrão de linha de Kikuchi, ou vai piorar? Qual padrão vocês acham que é melhor, então? Sem recobrimento de cima ou com recobrimento de 5 nanômetros de níquel? O que vocês acham? Sem recobrimento, não é? Lembra que eu tinha falado que a preparação de amostra para o EBSD é extremamente chata, é extremamente sensível, assim, né? Você tem que caprichar muito na preparação da amostra para que o padrão fique bom. Então, ver o que 5 nanômetros de uma outra estrutura cristalina, que seria a do níquel, não é? No caso ali, esse filme fino de níquel deve ter ficado nanocristalino e policristalino, né? Consequentemente, já serve para deturpar completamente o padrão de linha de Kikuchi, né?
E a 40 kV ele salva um pouco. Por quê? Com uma voltagem maior, você vai penetrar mais facilmente esse filme de níquel de 5 nanômetros. Então, você ainda consegue capturar um padrão de linha de Kikuchi razoável. Mas a 10 kV, a perda do volume de interação diminui, não é? A espessura da interação do elétron com a superfície da amostra diminui. Ela é mais superficial, essa perda. Então, o filme de 5 nanômetros de níquel atrapalha mais ainda. E você perde completamente aqui o sinal de linhas de Kikuchi, certo? Então, para a gente ver a influência da preparação aqui, tá? Como que poderia danificar totalmente a qualidade do padrão de EBSD. E a gente tem que lembrar também, né, que a perda do volume de interação, quando a gente está com a amostra na horizontal, né, normalmente a gente vai trabalhar com a amostra, como eu já tinha falado para vocês, a amostra vai estar na horizontal, né? Ela vai estar assim, certo? Na horizontal. E para o EBSD, a gente tem que inclinar ela de 70 graus. Então, se com a amostra na horizontal a gente forma a pera lá, por isso eu consigo fazer aqui mais ou menos uma representação, a pera bonitinha do volume de interação aqui, quando eu inclinar 70 graus, eu vou ver uma fração daquela pera bonitinha do... Não vai ser mais simétrica. Então, eu vou ver uma fração apenas daquela pera do volume de interação. E é esse desenho que nós estamos vendo aqui, certo? Vai ter uma pera distorcida, não é? Vai ter uma pera distorcida. Mas a gente tem que lembrar que eu não estou pegando um sinal tão superficial assim. Ele vai acabar pegando o sinal de algo que está um pouquinho abaixo da superfície. Da mesma maneira que para o sinal de imagem de elétron secundário, que vem mais da superfície, e elétron reto espalhado. O sinal de elétron secundário vem de uma camada 1 a 10 nanômetros da superfície. Já o elétron reto espalhado, ele vem de sinal de 20 a 250 nanômetros abaixo da superfície. Então, reto espalhado é o sinal que a gente captura para fazer o EBSD. Então, tem que lembrar que no EBSD a gente acaba pegando o sinal que está um pouquinho abaixo daquele pixel ali, né? E o MEV está varrendo pixel a pixel para capturar o padrão de linha de Kikuchi. Mas então a resolução vai depender do que na análise de EBSD? Vai depender da voltagem. Quanto maior a voltagem, melhor para o sinal de EBSD. Mais voltagem, melhor sinal para o EBSD. Só que vai vir de uma camada mais profunda, a gente perde em resolução. Então, para um filamento de tungstênio, essa resolução a 20 kV seria da ordem de 50 nanômetros. Já para um varredura FEG, essa resolução pode chegar a 20 nanômetros, ou seja, bem melhor já, né? Quanto menor o valor da resolução, né, melhor a resolução. Então, para o FEG, a resolução vai ser sempre melhor, potencialmente, do que um tungstênio. Agora, comparando, né, um FEG, tá, a 20 kV, vai ter uma determinada resolução, 20 nanômetros, na melhor das hipóteses. E um FEG a 5 kV, ou seja, diminui o volume da perda de interação, melhora a resolução, que a gente passa de 20 nanômetros para 10 num FEG, certo? Então, a gente já tem uma resolução muito melhor. Lembra que o sinal vai ser muito baixo. É sempre um compromisso. Voltagem maior, maior sinal, pior resolução. Voltagem menor, 5 kV, melhor resolução e pior sinal. Certo? É mais ou menos essa dinâmica, então. Então, dependendo do tamanho do feixe, né, para um diâmetro maior, a gente piora a resolução. E isso é mexendo no chamado spot size, né, no diâmetro do feixe que vai varrer a amostra. Então, um feixe de 3,1 microns, um feixe de 2,4 e um feixe de 0,9. Quanto menor, então, o diâmetro do feixe, potencialmente eu vou ter uma resolução melhor, certo? O outro parâmetro aqui no eixo X seria a corrente, né, em angstrom. Então, tem que ver que, vocês podem ver aqui que, de acordo com a corrente, vai ter um ponto ótimo de combinação de diâmetro do feixe, que está associado à voltagem, né? Quanto maior a voltagem, maior o diâmetro, e quanto menor a voltagem, menor o diâmetro, mas combinado com corrente também. E aí vai ter esse poço aqui, que seriam os pontos ótimos de resolução para cada diâmetro do feixe ou para cada voltagem. Mas que a resolução do EBSD pode alcançar, com parâmetros otimizados, da ordem ali de 20 nanômetros, tá? 50 nanômetros na melhor das hipóteses, tá bom? E aqui seria a correlação entre a resolução
que está aqui em microns, mas como nós estamos aqui em decimal, seria de 100, 200, 300, 400, 500, 600 nanômetros, certo? De 100 em 100 nanômetros. E aqui a voltagem de aceleração do microscópio, que ela é de 1 a 30 kV no MeV, mas vamos considerar aqui de 10 a 30 kV. Então, com 30 kV, a perda do volume de interação aumenta. E aí a gente teria uma resolução de mais ou menos entre 500 e 600 nanômetros. Aí eu passo de 30 kV para 10. A perda do volume de interação diminui, fica mais perto da superfície, menorzinha. E eu melhoro assim a chamada resolução espacial do mapa de EBSD. E aí eu vou ter uma resolução da ordem aqui de 150, mais ou menos, nanômetros, tá? Então, vê como mudou algumas vezes, né? De 30 kV, 500 para 150, a gente melhorou aí em torno de 3 a 4 vezes a resolução, que significa diminuir a resolução, né? Num valor de 3 a 4 vezes menor, tá bom? Então, estamos chegando no final aqui. Eu confesso para vocês que eu vou passar mais rápido essa parte, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso daqui, a gente pode resolver na aula síncrona, tá bom? Desculpa, no plantão de dúvidas que nós vamos fazer através de uma aula síncrona, tá bom? Justamente para discutir mais detalhes, tirar dúvida de vocês do material que vocês vão poder ler, disponibilizado para vocês lá através do Google Drive, tá? E também dessa aula gravada aqui, que vocês vão assistir previamente a esse plantão de dúvidas. Mas aqui seria, se a gente estiver falando de laminação, como eu citei para vocês, nós teríamos, então, em relação à laminação, que do inglês é o rolling, né? Esse aqui seria o plano, então, de laminação. Esse RD seria Rolling Direction, então imagina que o material está sendo laminado nessa direção aí, direção de laminação. ND seria 90 graus, então, a normal, a direção de laminação seria ND, normal, né, do inglês, e TD seria a transversal, certo? Então, RD estaria nesse plano aqui, e TD estaria, vamos dizer assim, no mesmo plano ali, só que a 90 graus. E o ND estaria a 90 graus para cima, vamos dizer assim, no eixo Z. Seria a normal em relação a esse plano RD-TD, tá bom? O EBSD pode te dar as projeções dessa orientação cristalográfica preferencial ou a textura de laminação em qualquer uma dessas projeções, vamos supor, em X, em Y ou em Z. Ele te mostra essas três projeções, você escolhe qual que você quer ver. Ah, eu quero ver qual é a orientação preferencial dos grãos na direção de laminação, que é o mais comum, é o que normalmente a gente quer ver, na direção que o material está sendo laminado mesmo, tá bom? Qual é a orientação cristalina, a direção cristalina preferencial, tá bom? Então, ele pode fazer essa projeção aqui para você. Só que lá no EBSD a gente não trabalha com esses três eixos convencionais, X, Y, Z, tá? Ele procura converter em coordenadas específicas dele, que no caso que ele vai chamar de alfa 1, beta 1, gama 1, certo? Ele converte em suas coordenadas específicas, tá bom? Então, ele converte depois daquele alfa 1, beta 1, gama 1, ele converte para φ, para ângulos φ, né, e ρ, tá? É só uma conversão de coordenadas, não precisam se preocupar muito com essa questão aqui, que é simplesmente uma conversão de coordenadas, tá? Que o software vai acabar utilizando isso daí como padrão, tá? Então, aqui, então, cada uma das projeções, tá? De φ e ρ, que são as coordenadas que o EBSD vai utilizar. Ou os chamados ângulos de Euler, tá? Então, é esse nome específico aqui. Tem uma projeção lá também do EBSD que ele pode mostrar esse mapa através dessa projeção dos chamados ângulos de Euler, tá bom? É só essa conversão de coordenadas de x, y, z para essa coordenada específica aí, utilizando os ângulos φ e ρ, tá ok? E aqui seria um exemplo prático, então, do que é um mapeamento sendo adquirido, né? Tá no meio da aquisição aqui do mapeamento de EBSD. As diferentes cores, vamos supor que é uma única fase cristalina, por uma liga de níquel, tá aqui níquel alói, que seria o níquel gama, né? Austenita do níquel. Cada cor aqui representa uma orientação cristalina, certo? Vamos supor que azul seria 100, vermelho puro seria 110 e amarelo puro seria 111. Então, quanto mais a gente se aproximar do azul,
seria mais próximo do 100. Quanto mais se aproximar do vermelho, mais próximo do 110. E quanto mais se aproximar do amarelo, que a gente não está vendo muito aqui, seria mais próximo do 1. Só estou supondo assim, tá? Mas cada cor representaria uma orientação cristalina. E aparece, então, aqui a fase de estrutura cristalina que foi identificada, que é a estrutura cúbica, né? Cúbica de face centrada da austenita. E a cada pixel que a gente vai adquirindo, ele vai girando esse cubinho, mostrando qual é a orientação exata mesmo da célula unitária, não é? Ou do grão naquele ponto lá, naquele pixel onde ele está sendo adquirido. E aí a gente vê o contorno de grão, que são as intersecções aqui entre dois grãos cristalinos, e esses pontos brancos aqui são os pontos não identificados. Significa que ou tinha uma deformação muito grande nesse ponto, tá? Ou o padrão não estava legal nesse ponto especificamente, por pegar alguma sujeirinha, alguma heterogeneidade, né, dentro do grão do material que ele não conseguiu identificar. O ideal, a gente fala, é ter uma indexação de 80% a 90% no mínimo dos pixels, né? E a gente vê aqui nesse mapa que está uma indexação de 95% dos pixels. Quer dizer que 95% dos pixels são identificados, 5% não. Isso é aceitável, tá bom? E o software pode até fazer algumas correções depois, né? Por similaridade entre pontos adjacentes e entender que aquele ponto ali também está naquela orientação cristalina ali. Então, o software pode ajudar a filtrar depois muito melhor esse mapa, tá? Mas se você adquirir um mapa com 70%, 60% de indexação, isso é horrível. Tem que voltar lá, polir a amostra e melhorar essa indexação aí. E aqui são os dados que são adquiridos, né? Nesse caso aqui, o coeficiente de correlação é o M maior, próximo de 1 e maior, melhor é o coeficiente de correlação, certo? Então, quanto menor for esse número, é pior. E a gente vê que quando é 0, o coeficiente de indexação, ele não conseguiu indexar. A indexação não foi possível. Esse é um daqueles pontos que aparece em branco. Então, está aqui a posição na amostra, né, em XY, e os ângulos φ, né, identificados, tá? φ1, φ2 e esse φ maiúsculo aí, que é aquele sistema de coordenadas lá, tá? Bom, aqui a projeção do mapa de EBSD em ângulos de Euler, como eu tinha mencionado para vocês, e aqui uma outra projeção específica, ou aquela, né, rolling direction, direção de laminação, normal ou transversal, tá bom? O EBSD pode fornecer todas essas projeções. E só um exemplo aqui para a gente fechar, pessoal, eu sei que eu me alonguei um pouco aí, mas a gente já está fechando. Um exemplo prático seria um ponto de solda. Então, esse círculo que a gente observa uma fração dele aqui, seria um ponto de solda numa superliga de níquel. E esse é um caso crítico, que é o fenômeno de DDC, né, do inglês, que é chamado de Ductility Deep Cracking. É uma queda brusca de dutilidade durante a solidificação. Porque num ponto de solda, você funde o material localmente e ele começa, então, a solidificar, e depois de solidificado, ele vai abaixando a temperatura. E durante essa, né, diminuição da temperatura, ocorre uma queda brusca de dutilidade no material e ele pode vir a trincar. E numa liga, né, no Inconel 625, né, numa superliga de níquel, que você vai soldar um vaso de pressão, por exemplo, né, é muito utilizado na área nuclear, em usinas de geração de energia nuclear, você não vai querer que um vaso de pressão construído através de uma superliga de níquel, de Inconel 625, você não vai querer que uma solda ela trinque assim, né, principalmente no vaso de pressão de uma usina nuclear. Então, tem muita pesquisa também na melhoria, adição de elementos de liga, né, para melhorar vamos dizer assim, o crescimento dos grãos, a morfologia dos grãos, né, se vai gerar grãos equiaxiais, se vai gerar grãos com crescimento dendrítico, onde as bordas dos grãos vão ser mais serrilhadas, tudo isso pode ajudar a ancorar, né, os grãos e evitar esse fenômeno aí de descer. Grãos equiaxiais com vamos dizer assim, a interface entre os grãos muito lisa é pior, né? Pode facilitar o escorregamento nessa solidificação, diminuindo essa temperatura e levar a esse trincamento no contorno de grão, tá? Então, esse é um exemplo de como a gente pode mapear os grãos através de EBSD, nesse ponto de solda da superliga de níquel. Então, vê que ele mapeou, a amostra foi preparada com as trincas e tudo, para revelar mesmo, né?
ele mapeou os tipos de contorno de grão, é uma única fase aqui, é o níquel FCC, tá? Ele está mostrando a barrinha, então foi mapeado aqui, vamos dizer assim, uma região milimétrica, né, de alguns milímetros quadrados, tem a barrinha aqui de 100 microns, a largura total aqui deve ser de, sei lá, uns 300, 400 microns, então tem uma região aqui de alguns milímetros quadrados. E o step size, quer dizer, o passo que o EBSD foi varrendo ao longo da amostra, como a gente tem grãos aqui relativamente grandes, né? Grãos de 100 microns, outros menores, aqui de 50 microns e grãos de 200 microns, você varrer passo a passo com 1,5 microns é razoável, tá? E ele gerou um grid, aquilo que eu estava falando para vocês da resolução do mapa, ele gerou um mapa aqui, uma matriz de 260 por 200 pixels. Então dá para ter uma ideia de quantos pixels tem aqui, né? 2 vezes 10 a segunda, 2 vezes 10 a segunda aqui também, seria praticamente aqui 5 vezes 10 a quarta pontos, certo? Que seria algo como 50 mil pixels. Então a gente tem que dosar também esse número de pixels para ver quanto vai demorar. E o step size. Então a gente fala que o step size tem que ser no mínimo 10 vezes menor do que o tamanho de grão, tá? Então aqui tem um tamanho de grão 100 microns, em média, e tem um step size, sei lá, quase 100 vezes menor, né? 70 vezes menor, vamos colocar assim. Tem que ser no mínimo 10 vezes menor. Se a gente tiver um grão de 10 microns, a gente tem que colocar um step size de 1 micron ou menor. Mas tem um limite, que é a resolução do EBSD. Então, se eu tenho, imagina que eu tenho um tamanho de grão muito pequeno, 2 microns, né? Imagina um aço que foi extremamente deformado lá e tem um tamanho de grão de 2 microns. Eu falei que tem que ser 10 vezes menor. Eu vou colocar um step size de 0,2 microns. Isso já é 200 nanômetros. Tem que lembrar que o limite de resolução do EBSD é de 100 nanômetros, 50 nanômetros na melhor das hipóteses. Então, não adianta eu colocar um step size de 10 nanômetros, né? Eu tenho que colocar um step size no mínimo, dentro da resolução do microscópio, que vai ser ali do microscópio para EBSD, que vai ser de 50 nanômetros, 100 nanômetros, certo? Tá? Então, é mais ou menos por aí. O que ele mapeou aqui? Diferentes cores são tipo de contornos de grão, né? Então, seria se é contorno de grão de baixo ângulo ou contorno de grão de alto ângulo. Um contorno de baixo ângulo significa que ele é mais pontudo, tá? Que ele é mais, vamos dizer assim, com um ângulo menor. E um contorno de grão de alto ângulo seria um contorno de grão mais aberto. Então, nesse caso aqui, não é bom que a gente tenha contornos de grão muito pontiagudos, vamos dizer assim, com um ângulo muito fechado. Que essa ponta aqui do contorno de grão vai ser um fator que vai facilitar a nucleação de trinca, nesse caso aqui daquele fenômeno que eu estava explicando para vocês. E aqui mostra, né, para cada técnica que obtém informação cristalográfica, qual é o nível de deformação e qual é a escala, né, onde a gente pode mapear essas deformações, né. Então, se a gente quiser ter comparando com o EBSD, claro, né, se a gente quiser ter uma informação mais macro da amostra, vamos usar sempre prioritariamente difração de raio-x, porque vai mapear uma amostra lá de milímetros, tá? Ou centímetros até de área, certo? Então a gente começa por uma análise mais macro, difração de raio-x. Depois faz microscopia óptica para ter uma ideia como está a distribuição dos grãos, faz imagem de MEV e EBSD, porque aí a gente já vai mapear né, numa escala de microns até milímetro quadrado, mas com uma resolução muito boa, né? O EBSD vai ter uma resolução da ordem de 50 a 200 nanômetros. E se a gente quiser observar em mais detalhe ainda, só indo para a microscopia eletrônica de transmissão e fazendo difração de elétrons, né? Ou usando uma técnica moderna que a gente tem disponível no LCE hoje, que é o ASTAR, que seria um mapeamento cristalográfico similar ao EBSD, só que no transmissão. E aí a gente pula de uma resolução de 50 a 200 nanômetros do EBSD para uma resolução da ordem pode ser de 2 a 10 nanômetros no ASTAR, certo? Então a gente vai ter uma resolução muito melhor. Só que vai mapear regiões menores também. Então, sempre da análise mais macro, centímetro para milímetro quadrado, de micron para milímetro quadrado, e aqui nós vamos analisar de micron quadrado para nanômetros quadrados, certo? Então, aqui só o que ocasiona a deformação no padrão de EBSD, tá? É muito sensível para pegar isso no EBSD. E aqui, finalmente, né, como que o EBSD pode mostrar essa chamada variação da deformação ao longo dos grãos e ao longo da microestrutura, tá bom?
Então, aqui é aquele mapeamento que já tinha sido feito do tipo de contorno de grão, se é mais angulado ou menos angulado, né? Contorno de baixo ângulo ou de alto ângulo. E aqui, os contornos em vermelho, que são contornos de alto ângulo, e aonde estão os maiores níveis de deformação na microestrutura. Esse mapa aqui, normalmente no software, né, do inglês, ele é chamado de misorientation, que é a desorientação que você tem de um pixel em relação ao outro. E, coincidência ou não, a gente vê que as maiores deformações estão normalmente nos pontos triplos, encontros triplos entre os grãos, ou grãos que têm contornos de mais baixo ângulo, contornos de mais alto ângulo, desculpa, mais pontiagudos, que são pontos mais sensíveis à nucleação de trincas, tá? Então, as regiões em vermelho aqui são as mais suscetíveis a ter uma deformação maior e, consequentemente, é justamente onde aparece as trincas aí, né? Ou a ponta da trinca, certo? E as regiões, então, em amarelo, verde e azul, vão tendo cada vez menos deformação, e em cinza, as menores deformações possíveis, tá? Que os grãos, os pixels estão com uma desorientação muito pequena em relação ao outro. Então é isso, pessoal. Basicamente era isso daí que eu queria mostrar para vocês, que não tem nada básico, né? É até um tema assim relativamente complexo, o EBSD. Eu sei que eu acabei falando bastante aí, é muita informação para vocês. Então, né, se precisar, façam vai e volta aí no vídeo, né? Assistam de novo e a gente marca então um plantão de dúvida para síncrono, né? No horário da aula, da pós-graduação, que é de segunda das 8 às 10, tá? Para a gente tirar dúvidas em relação a essa aula que foi dada hoje, de microscopia eletrônica de varredura, junto com o EBSD, né, que é a difração de elétrons reto espalhado. Pela carinha de vocês, que eu estou vendo no vídeo, vocês entenderam tudo, logicamente, né? Mas eu sei que vão ter dúvidas, é natural, eu estou brincando, tá? Mas a gente disponibiliza, então, esse vídeo e os materiais de aula aí para vocês poderem estudar e a gente tirar todas as dúvidas possíveis depois. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou encerrar aqui, então, a gravação, tá? E aí a gente conversa no período da aula síncrona, tá bom? Para tirar dúvidas. Tá legal. Então, pessoal, obrigado aí pela ajuda de vocês e abraço. Falou.